Dee é a criadora por trás do canal no YouTube Dee's Dark Adventures. Seu canal é focado em investigações noturnas em áreas de mata isoladas, localizadas em regiões remotas e afastadas. O conteúdo é, em grande parte, gravado por ela mesma e recebe edição mínima, apostando na tensão contínua, nos sons ambientes e nas reações em tempo real, em vez de depender de uma edição muito elaborada. Em 18 de fevereiro de 2026, ela retornou a um trecho de floresta estadual após uma transmissão ao vivo, que mais cedo naquela noite havia evoluído para uma sequência de sons inexplicáveis e anomalias visuais. A investigação não terminou quando a live chegou ao fim. Pelo contrário, ela continuou e se transformou em algo ainda mais intenso. So, I'm taking you guys where I went daytime video. I want to get back there again in the night where we heard all those knock-ins and stuff. So that's where I'm headed now. I'm gonna turn you all around. Let's go. David and Rylan are on the bus. Rylan doesn't want to, my son doesn't want to be left alone at night, so I don't care. I mean, I understand, so David can stay in there. He don't mind. And so that's what we did on the live stream. So I'm going, here guys, let me turn around. Y'all missed kick butt live stream, I tell you that. Guys, watch out for breath. We noticed on the live stream. What was that? It's happening again, guys, just like the live stream. The breath coming down here at the lower corner is me. Whatever's above me keeps breathing like that. And the air is coming from above me down. It's been doing it all night. What is going on with these orbs, guys? This is insane. There's nothing here. It's not snowing, there's no bugs. This is what was going on the live stream. Man, they're everywhere. Hello? Pouco depois de encerrar a transmissão ao vivo, Dee decidiu voltar ao local sozinha. Em poucos instantes após retornar à área, ela ouviu um som claro de respiração vindo de algum ponto acima de sua posição. O som não era vento, foi curto e intenso. Logo em seguida, estalos isolados de galhos ecoaram das partes mais profundas da mata. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hi! Hello? Oh my god! It's gone. It's gone. It's vanished. What? Uma grande silhueta escura estava parcialmente encoberta entre as árvores. Parecia mais uma massa densa de pelos do que um animal claramente identificável. Não havia brilho visível nos olhos, e o comportamento não era típico de um animal selvagem assustado. Não correu nem avançou. Em vez disso, a figura desapareceu rapidamente na escuridão. Não houve barulho de galhos sendo quebrados, nem sons de fuga compatíveis com um cervo, urso ou qualquer outro animal conhecido se afastando em alta velocidade. Em um momento, estava ali entre as árvores, e no instante seguinte, simplesmente não estava mais. Guys, I'm really freaking out. I'm trying not to cry because y'all make fun of me for it. Did you see that? Oh my god. I did not like what I felt. It looked like a blob of fur. And I saw movement, I heard movement. And I seen it, and it dropped. We're leaving, we're going, we're leaving, we're going, we're leaving, we're going. What was that? Oh my god, dude. I can't flip the camera. I'm not turning it off to flip it. That's what we were hearing earlier. I gotta flip you around again.
steps, guys. I can't get down there. Oh my God. Guys. A respiração dela ficou cada vez mais ofegante enquanto começava a recuar em direção a seu carro. Atrás dela, galhos se quebravam em sequência, e a neve era comprimida sob o que pareciam passos. Em certo momento, o movimento já não parecia vir de apenas uma direção, mas de duas fontes distintas acompanhando sua posição. Foi então que Dee percebeu que se distanciar do que quer que estivesse entre as árvores não seria tão simples quanto imaginava, porque o que aconteceu em seguida a abalou completamente. I don't need it to follow me to the bus. Please don't follow me to the bus. My son will flip. It's tearing the trees down. It's shaking them. Okay. Might stop. Oh. There's two. Okay. We're going. Please. Oh my God. Got a long minute. It's a long minute. À medida que Dee se aproxima do seu carro, a tensão atinge o auge. O movimento pesado continua atrás dela, perto o suficiente para ser percebido, mas sem nunca se revelar por completo. Galhos se agitam com força entre as árvores, como se algo grande se movesse fora de vista. Os sons a acompanham até o último trecho do caminho. O que a seguiu pela escuridão não entra na área aberta, permanecendo à margem, invisível, porém claramente presente, enquanto ela alcança segurança. Embora tenha saído ilesa naquela noite, as perguntas a seguiram de volta. A figura escura nunca foi identificada. O movimento na mata não revelou origem visível, e as anomalias em forma de orbe na câmera não tiveram explicação. Tudo apareceu por instantes, suficiente para ser visto, mas não compreendido. O que era aquilo? Um animal? Uma presença humana escondida? Ou uma ilusão criada por sombras? O comportamento não foi típico da vida selvagem. Não houve fuga previsível, apenas um desaparecimento, sem o som esperado de algo atravessando a floresta densa. Mais inquietante foi perceber que os sons mantiveram proximidade durante todo o trajeto. Encontros assim marcam não pelo que mostram claramente, mas pelo que deixam incompleto. Dee entrou na mata buscando a origem de batidas inexplicáveis, mas encontrou algo que já observava muito antes e que não precisou se aproximar para deixar sua presença evidente. Um vídeo publicado em outubro de 2019, gravado nos arredores de Perm, na Rússia, mostra um cinegrafista entrando na floresta e se deparando com algo perturbador. Ele encontra uma estrutura incomum, composta por lonas plásticas presas ao chão com tábuas de madeira. Ao puxar uma das lonas para o lado, revela o que parece ser um abrigo subterrâneo improvisado. Там что-то какой-то ход. À medida que avança ainda mais pela mata, ele encontra outra estrutura. Esta também é feita de plástico e lonas, mas foi construída acima do chão, suspensa entre duas árvores. Um par de jeans está pendurado em um galho, uma sacola plástica em outro, e há lixo espalhado pelo chão. Ao olhar para dentro, ele percebe que há alguém dormindo no abrigo. Там кто-то спит. Там кто-то спит. O cinegrafista recua rapidamente, mas antes de deixar a área, encontra ainda outra estrutura. Ao olhar para dentro, fica claro que alguém também vive ali, embora não haja ninguém presente naquele momento. Um dos lados está camuflado com galhos, e roupas pendem de uma linha improvisada para secar. Tudo indica que um pequeno grupo de pessoas se estabeleceu naquela floresta, e não há como prever como reagiriam a um estranho invadindo seu território de forma inesperada.
Dois amigos, Frank e Donald, partiram para uma viagem de caça na região montanhosa de Alberta, no Canadá. Tudo começou como uma saída comum, mas nenhum dos dois poderia imaginar que terminaria em tragédia e em um encontro misterioso com algo selvagem. Frank gravou o vídeo por impulso, e ele foi posteriormente publicado no canal de seu amigo no YouTube, Strange Wilderness. No início da viagem, os dois decidiram se separar e caçar em diferentes partes do Vale do Rio, observando a caça a partir de plataformas montadas nas árvores. À medida que o anoitecer se aproximava, Frank começou a ouvir sons estranhos vindos da mata, batidas e o estalo seco de galhos se quebrando. Ele ligou a câmera para registrar o que estava acontecendo. Os sons ficaram mais altos e nítidos, especialmente quando ele começou a descer da plataforma. Tentando identificar de onde vinham os ruídos, ele percebeu uma árvore caída ao longe e sentiu uma onda de inquietação. Decidindo que era hora de se reunir novamente, Frank seguiu em seu quadriciclo em direção ao ponto onde Dawn estava posicionado, esperando encontrá-lo antes do anoitecer. Quando chegou à plataforma do amigo, ela estava vazia. Dawn não estava em lugar nenhum, e os mesmos sons inquietantes agora ecoavam muito mais próximos do que antes. Junto aos galhos se quebrando surgiu outro ruído, algo mais grave e muito mais perturbador. Dawn? Dawn? Shit, man. Just heard something again. No início, Frank pensou que alguém pudesse estar pregando uma peça nele, mas a sensação de perigo só aumentava. Então ele correu de volta para o quadriciclo. Quando tentou dar partida, o motor não ligou. Hey! Is that you? Sem meio de transporte, ele não teve escolha a não ser seguir a pé. Os sons o acompanharam pelo caminho. Em certo momento, ele avistou algo que fez seu estômago gelar e percebeu que não estavam sozinhos naquela floresta. Se era um animal ou algo completamente diferente, ele não conseguiu identificar. Out of here. Avançando ainda mais pela floresta, Frank se deparou com grandes pegadas de animal. Ele não parou para analisá-las. Os sons estavam cada vez mais próximos. Enquanto tentava se afastar do que quer que estivesse atrás dele, ficou claro que não estava conseguindo ganhar distância. Em determinado momento, percebeu que correr não estava funcionando. Ele parou, ergueu a arma e atirou contra uma silhueta que se aproximava rapidamente, mas errou o disparo.
Mais tarde, ele se deparou com uma estrutura estranha feita de galhos, semelhante às formações que havia notado antes perto do rio. Próximo dali, havia construções menores decoradas com restos de animais. Não muito longe, ele viu algo que parecia, de forma perturbadora, um tipo de altar. Determinado a sair dali, Frank começou a procurar uma trilha que o levasse de volta à segurança. Depois do que deve ter parecido uma eternidade, ele finalmente conseguiu voltar ao mesmo vale onde haviam iniciado a caçada. Foi lá que encontrou Dawn, ou o que restava dele. Dois amigos subiram para as montanhas. Apenas um voltou. Dawn desapareceu naquela noite e nunca mais foi visto. A descrição do vídeo diz: felizmente, Frank Wildchild sobreviveu para contar sua história, acompanhado de imagens que documentam sua fuga pela floresta acidentada na escuridão da noite. Seu amigo de longa data e parceiro de caça, Donald Bigaff, não teve a mesma sorte. Ele nunca mais foi visto. Descanse em paz, Don Big Calf. No vídeo não tem mais informações se Don foi encontrado, e fica o mistério até hoje o que aconteceu com eles aquela noite. O criador do canal no YouTube Sea Deep Adventures into History entra nas florestas da Geórgia e, inesperadamente, encontra exatamente o que estava procurando: um antigo túmulo escondido entre as árvores. Some of the flowers sometime. This has the bottom part of the writing on it. Oh, yep, there it is. It says Mrs. Jane F. Yep, there it is. Sacred to the memory of Mrs. Jane. Ele limpa o local com cuidado e lê em voz alta, de forma respeitosa, o nome da mulher. Debaixo da pesada lápide, ele encontra flores amassadas, deixado por alguém que claramente se importava muito com ela. As flores estão em condições surpreendentemente boas e ainda mantêm boa parte da cor. Encontrar flores aparentemente recentes em um túmulo que tem mais de um século já é estranho por si só, mas ao observar a inscrição mais de perto, ele percebe quem essa senhora Jane é para ele. Stacy Duckworth and Samuel were my great-great-great-grandparents. Wow. So she was actually a half-sister to my great-great-grandfather. Ele literalmente havia se deparado com um túmulo cuidadosamente escondido no meio da floresta. Flores estavam colocadas sob a lápide, mesmo que o enterro remontasse a 1843. Então ele faz uma descoberta ainda mais surpreendente. A mulher enterrada ali é uma parente distante. Ele admite que toda a experiência parece quase destino, como se o espírito de sua ancestral estivesse esperando para ser encontrado. Esse encontro perturbador vem do canal do YouTube Search for Supernatural, administrado pelos investigadores paranormais Tyler e Jiggy, que registram explorações noturnas e acampamentos em locais assombrados em busca de fenômenos inexplicáveis. A dupla partiu para o que deveria ser apenas mais uma investigação rotineira, viajando para o interior de uma área florestal remota conhecida como Sorrowwood Grove Forest, um lugar cercado por rumores de um passado sombrio, incluindo os assassinatos misteriosos de 2 pessoas anos antes. Sem se deixar intimidar pela reputação da floresta, eles chegaram após o anoitecer e começaram a montar acampamento em uma clareira que acreditavam ser ideal para a investigação. Mas o que começou como apenas mais uma exploração noturna em uma floresta supostamente assombrada, logo tomaria um rumo perturbador, fazendo com que eles se perguntassem se realmente estiveram sozinhos ali. Alright, so we have just arrived at Sorrowwood Grove. Now, Sorrowwood Grove is the most haunted forest in our area, and we are at the most haunted campsite in the forest. They say at nighttime
if you stay here. There it is again. Somebody's over there. They say if you stay here at nighttime, no one lasts the night. So, this is not the exact spot where the two people were unalived at. It's down a trail system. So we're gonna walk and try and find this trail system and find the exact spot. Now we brought a REM pod, an Ovilus, some cat balls, so we do have some equipment out here. And we're going to try and make contact with those people that were unalived. So things are starting to move all around us now. Did you just hear that? It sounded like a lady screaming. You hear it? What the fuck is that? Bro. Dude, I don't know what that is. What the fuck are we doing here? Pouco depois de chegarem, Dig e Tyler começaram a notar galhos se quebrando em algum ponto além das árvores. No início, eles descartaram como movimento normal de animais e continuaram montando o acampamento, mas os ruídos não desapareceram. Pelo contrário, ficaram mais frequentes e mais fortes. Minutos depois, batidas surdas ecoaram pela floresta, seguidas por algo muito mais perturbador. Tyler afirmou conseguir ouvir gritos fracos vindo da escuridão, um choro distante que soava claramente como o de uma mulher. Não parecia o chamado de nenhum animal, soava humano. Ainda incertos e sem querer tirar conclusões precipitadas, eles decidiram ignorar e continuaram explorando a área. What was that? What was that? I have no idea. Something on your truck. Something scratched your truck. Motherfucker. Did you hear it? Did you hear that? What was it? I have no idea. It sounded like under your truck. Dude, what are we doing out here? I don't know, bro. I really don't know. Bro, what the fuck? What the fuck, bro? Let's go. Come on. Found. Gently. Show. Which way did we fucking come? Necessary. Which way did we go? Dude, Swim. Abort. Bishop. which way did we fucking come from? Dude, the fucking obvious just said... The fucking obvious just said abort mission. Abort mission? Abort mission. Which fucking way did we come What from, the dude? fuck? Is it over there? Which fucking way did we... Fuck. Dude. Alright. Scratch. Where's the camera? Here. Alright. So we were we were just walking, trying to find the site that they say is the most haunted. And across the path, somebody just walked across. We saw some feet. Way up there. And now we can't find our way out. Alright, we gotta figure this shit out. Alright. So, pretty sure we saw somebody on the trail that we're currently on. We ran and got turned around. And now we don't know exactly where we're going. So we are in the middle of the woods, searching for our campsite. De repente,
Tyler ouviu arranhões vindos debaixo da caminhonete, como se algo estivesse raspando as unhas no metal. O barulho assustou os dois, e um silêncio tenso tomou conta, enquanto tentavam entender a origem do som. Ao seguirem pela floresta, a sensação de que não estavam sozinhos aumentou. Ambos disseram ter visto algo se mover rapidamente entre as árvores. Então a câmera capturou algo ainda mais perturbador, uma figura alta e branca parada entre as árvores, completamente imóvel, com o corpo coberto por um tecido claro, sem que seu rosto pudesse ser visto. Não parecia humano. Percebendo que a situação estava saindo do controle, Tyler e Dig desistiram de acampar e tentaram voltar, mas no pânico acabaram perdendo o senso de direção. Foi aí que tudo piorou. Oh no, I think we need to get the fuck out of here. We gotta find our way out, dude. This is not fun. Which way? There's only one way, so we had to... Hell nah, bro. What the fuck? Hell no. Tiggy? Yeah. Alright, so we made it back to the campsite. We got lost on the trail system trying to find the spot where the two people were. Dude talking. Bro. Where's that coming from? Everywhere. Dude, my flashlight. It just died? It died. What the fuck is going on here? Alright, so we're hearing what sounds like people talking, but we're miles into the forest. So there should be, realistically, nobody out here. The woods are pretty dense, but we're hearing footsteps right over there. Yeah. Which is thick wood. Bro, I don't know about you, but I'm pretty freaked out. What the Nah, bro. fudge is going on? Nah. What the... Hold up, time out. Os sons ao redor começaram a ficar mais altos e mais intencionais. O que antes parecia movimento distante, logo se transformou em passos claros ecoando entre as árvores, com galhos se quebrando em várias direções. Em seguida, eles disseram ouvir vozes fracas como murmúrios de pessoas conversando na escuridão, distantes demais para entender. O medo aumentava a cada segundo, dando a sensação de que algo estava cercando os dois. Os sons mudavam de posição o tempo todo, tornando impossível identificar de onde vinham. Então começaram batidas contra a madeira, como se alguém estivesse batendo em uma árvore de propósito. Apesar dos passos e movimentos ao redor, eles não viam ninguém, e essa era a parte mais assustadora. Algo invisível os acompanhava, deixando clara sua presença sem nunca se mostrar. There is some weird noises out here. What was that? What the hell was that? There it is again. It sounds like there's somebody out here. Oh! Jiggy! Jiggy! Jiggy. What the fuck was that? Who is that? Hello? Yo, come out. Come on. Yo. Bro, there's nothing there. What What the fuck was that? in the world is going on?
Hello? Dude, I saw a person. There goes the REM pod. Dude, I saw a person. No shit. What? Bro, we can't. What are we gonna do? Stay out here and there's people lurking around our campsite? Hell no. Well, where did they go, bro? I mean, there's a trail right there that leads up, but It goes up to the truck. alright, bro, this is getting a little past scary and like unsafe. Listen, we love you guys and we wanna do spooky things. Yeah. But there's somebody lurking around our campsite. I saw somebody walk up the trail. Bro, I don't know if we can do this. Dude. But this is what they say. This is exactly what they say. Every time somebody comes here, they cannot stay the night because stuff like this happens. What the fuck? Bro, come on. De repente, Tyler viu alguém se movendo entre as árvores à frente. Parecia um homem usando chapéu preto e roupas brancas, parado e olhando diretamente para eles. Em poucos segundos, a figura passou atrás de uma árvore e desapareceu. Tyler correu até o local, mas não havia ninguém ali, nem som de passos. Enquanto procuravam, a câmera capturou algo ainda mais perturbador na direção oposta. Uma segunda figura com moletom branco parcialmente escondida atrás de outra árvore. Eles não perceberam no momento, mas quando a lanterna iluminou o local, a figura rapidamente se escondeu. Nesse ponto, decidiram sair da floresta imediatamente. Não sabiam se havia mais de uma presença ou se alguém ou algo os estava observando na escuridão. Enquanto se afastavam, um forte barulho de algo se quebrando ecoou atrás deles, quase como um aviso. Eles conseguiram sair em segurança, mas ficaram abalados. Os passos ao redor, as batidas nas árvores, as vozes distantes e as figuras vestidas de branco que apareciam e desapareciam levantaram perguntas inquietantes. Se fossem pessoas comuns, por que se esconder e se mover em silêncio? Os movimentos estranhos, os desaparecimentos repentinos e os sons vindos de todos os lados sugeriam algo muito mais perturbador. O que quer que estivesse naquela floresta naquela noite não parecia humano, e o mistério provavelmente ficará com eles para sempre. Gary Reed Unfrequented World é um canal no YouTube que, à primeira vista, parece apenas um conjunto de vlogs ao ar livre e conteúdos sobre natureza. Gary faz caminhadas para fotografia, saídas com detector de metais e costuma explorar sua grande propriedade na região selvagem do norte de Ontário, muitas vezes acompanhado pela família. Mas a tranquilidade desse mundo pouco frequentado acabou sendo interrompida por algo inquietante: o grito de uma criatura desconhecida nas profundezas da floresta. Gary nasceu na pequena cidade de Redbridge, em Ontário, e vive cercado por florestas desde sempre. Além de décadas explorando a região, ele possui formação em ciência ambiental e entende bem os sistemas naturais ao seu redor. Por isso, quando afirma que há algo naquelas matas que não consegue explicar, suas palavras têm peso. Ele descreve o som como um uivo longo que cresce até se transformar em um rugido crescente, atravessando todo o acampamento antes de desaparecer de repente. Em 30 de abril de 2020, ele ouviu aquilo novamente. That sucks. Can you hear screaming? Yes, this thing is still going on over here. Com a câmera na mão, Gary avançou com cautela em direção à origem do grito. Seu olhar experiente percebeu uma quebra estranha em uma árvore, além de várias outras derrubadas na mesma direção, como se algo tivesse atravessado a floresta com grande força. Perto dali havia um conjunto de galhos fortemente torcidos, como se tivessem sido retorcidos por uma força enorme. There's one there.
Quanto mais ele avançava, mais sinais de destruição encontrava, como se algo grande e pesado tivesse passado por aquela área. Ainda mais perturbadoras eram as grandes pegadas que ele encontrou. Not mine. Almost see the toes. 13¼ inches. Ele acredita terem sido deixadas por algo caminhando em pé. As marcas não se pareciam com pegadas comuns de botas. Depois de medi-las, ele percebeu que eram significativamente maiores que uma pegada humana comum. Ainda assim, existe uma explicação racional. A chuva do dia anterior pode ter deformado a neve, fazendo com que uma pegada normal parecesse muito maior. Mais tarde, Gary instalou câmeras de trilha na floresta. As imagens capturadas em 3 de março se tornaram algumas das evidências mais impressionantes. Em 7 de março, ele e seu vizinho ouviram outro grito, desta vez parecido com o choro agudo de uma criança. Gary saiu para fora, na noite completamente escura, e se viu sozinho no meio da floresta. I gotta turn the dish back on. I can hear whistling. Em um dos vídeos, um par de olhos brilhantes pode ser visto atrás dele, possivelmente apenas a luz refletindo dos óculos na lente da câmera. No entanto, quando voltaram ao mesmo local no dia seguinte, seu cachorro ficou visivelmente agitado e se recusou a seguir em frente, como se algo inquietante estivesse adiante. Os sinais de destruição eram fáceis de notar. Árvores dobradas e quebradas alinhavam o caminho. Parece improvável que causas naturais expliquem tudo aquilo. Alguns troncos pareciam ter sido agarrados e puxados com força para baixo. Em um caso, um galho parecia ter sido torcido para fora e depois colocado de volta no lugar. It's about 8 feet. And it's got a good twist to it. You can see the bark and you can actually see lines. Well, those are tooth marks. See all those little lines are tooth marks. Uma destruição semelhante apareceu vezes demais para ser ignorada. O que quer que seja capaz de quebrar árvores e emitir gritos daquele tipo representaria uma ameaça séria para qualquer pessoa que se aventure por aquelas matas. E esses acontecimentos ocorreram apenas nos últimos meses. O canal reúne mais de 1 ano de gravações documentando avistamentos e possíveis evidências relacionadas à suposta criatura. O que você acha que está acontecendo nesta floresta? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.